graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é 1 João do capítulo 1 ao capítulo 3. Há uma tradição antiga que tem um peso muito forte, que dá conta que João teria passado os seus últimos anos, antes da sua morte, em Éfeso. Talvez ele teria enviado esta carta, 1 João, e depois resolveu ir para Éfeso, ou foi convidado para ir até lá, até porque os escritos, principalmente esta carta, principalmente 1 João, sugerem que quem escreveu era uma pessoa já madura, que passou por uma experiência espiritual muito profunda em sua vida. Tudo isso aponta, então, para a possibilidade de uma data para essa primeira carta de João, para algo próximo do final do primeiro século, pouco antes de João ir para Éfeso, de acordo com essa tradição que dá conta que ele morreu por lá. Além disso, o caráter da heresia que é combatida na carta aponta para essa mesma época, algo próximo até de 90 depois de Cristo. João, acredita-se, foi o que morreu mais velho e teria morrido depois que os outros apóstolos. Essa é a tradição, pelo menos é a forma como se entende, que se acredita que aconteceu. As três cartas de João, nós vamos falar das outras duas na próxima mensagem, permitindo o Senhor, mas as três cartas podem ter sido escritas pelo mesmo João, pelo discípulo amado. Mas há estudos que vão na direção que nós temos pelo menos três pessoas com o mesmo nome, João. Um seria o autor do Evangelho, e nesse caso seria o discípulo amado, e ele seria autor do Evangelho e da primeira carta de João, dessa que nós estamos com indicação de leitura para hoje dos 3 primeiros capítulos, começando a conversar então sobre essa carta e terminamos na próxima mensagem, permitindo o Senhor. Ele seria o discípulo amado, então, esse seria o primeiro João dessa lista. Outro João teria sido o escritor das outras duas cartas, seria outro João, não seria o mesmo João de 1 João. E o autor do Apocalipse seria outro João ainda, seria então um terceiro João nessa lista de possibilidades. Então nós podemos ter o discípulo amado e pelo menos mais 2, quem sabe até 3 outras pessoas com o mesmo nome de João, que teriam textos no Novo Testamento. A menos que o Senhor nos revele, os estudos podem apontar para várias direções. E nesse caso, cada estudioso poderá dizer uma coisa totalmente diferente. Eu entendo, como falei na época que nós conversamos sobre o Evangelho de João, que existe a possibilidade do Evangelho de João ter sido escrito por um outro João, por uma pessoa com outro nome qualquer, e que não seria o discípulo amado, que é relatado no texto, mas é relatado em terceira pessoa. Mas esse texto do Evangelho teria sido escrito para registrar, inicialmente, o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. E aí, depois de registrar o testemunho de João o Batista, o texto seguiu falando das outras coisas do ministério de Jesus, até mesmo depois da morte de João. Eu, na época, confessei e continuo com a mesma informação. Eu nunca li nada a respeito disso. É uma impressão que eu tenho a partir dos estudos, a partir das leituras e essa coisa toda, mas eu nunca vi ninguém dizendo exatamente essa mesma coisa, essa mesma teoria. De qualquer forma, o mais importante é que definir aqui, se nós temos 1, 2, 3, 4, 5, mais importante que definir quantas pessoas nós temos com o mesmo nome escrevendo,
é notar que esses textos mostram uma mensagem muito clara e que vem da parte do Senhor para nós. São textos que, no caso das cartas, por exemplo, foram escritos com destinatários específicos, mas o Espírito Santo tocou a ponto de poder falar ao longo dos anos e ao longo da história também com todos aqueles que viessem a ler esses textos, como o Apocalipse. Tudo indica que o Apocalipse seja uma epístola escrita para 7 igrejas. E aquele texto das 7 cartas para as igrejas seria dedicatória para quem se escreveu aquele texto do Apocalipse. É uma possibilidade também considerar o texto do Apocalipse como uma epístola de revelação de todas aquelas coisas que foram apresentadas no texto. De qualquer forma, essa revelação toda dada pelo Espírito Santo tem um destinatário original, só que foi além do seu tempo, falando também aos nossos corações em nossos dias. Desde o destinatário específico de seu tempo, eram conversas entre pessoas, entre comunidades, e também fala conosco ao longo do tempo. Mas eu sempre registro todas essas possibilidades de estudo que eu tenho conhecimento. Sei que existem outras também, algumas até conheço, mas não cito, porque não vejo muita possibilidade de desenvolver. As que eu cito, mesmo que eu não concorde, eu até entendo por onde o autor pretende seguir para poder desenvolver aquele entendimento. Então aí eu posso até conversar sobre essa possibilidade. Aquelas que eu não entendo o desenvolvimento, eu prefiro nem mesmo citar. Mas eu registro todas essas informações porque elas podem ser encontradas em livros de estudo, ou até mesmo em mensagens escritas ou faladas, pregações. Mas eu registro igualmente que isso não é o mais importante. Há situações que podem nos ajudar a entender melhor o texto quando entendemos esses detalhes. Sim, há situações nessa direção. Mas ainda assim, eu não vejo como o mais importante definir isso. O que realmente importa é a mensagem apresentada, é o que o Espírito Santo tem a nos dizer a partir desse texto. João declara que ele escreveu esta carta de 1 João para dar garantia da vida eterna àquelas pessoas que creram no nome do Filho de Deus. A incerteza dos leitores de João, nesse caso, sobre a condição espiritual que eles tinham, foi causada por um conflito desordenado com mestres de uma falsa doutrina. João refere-se ao ensinamento desses falsos mestres como enganoso e, observando os frutos deles, a coerência ou a falta de coerência com a revelação até aquele instante e de todas as outras coisas que nós temos do Antigo Testamento e já coisas do Novo Testamento que começavam a surgir, as revelações que eram dadas. Essa falta de coerência, ele observava então os frutos, ele não julgava esses falsos mestres, ele observava os frutos que eles apresentavam, a coerência diante do todo do texto. Ele então refere-se a esses falsos mestres como falsos profetas, como mentirosos e até mesmo anticristos. Eles estiveram antes com a igreja, estiveram fazendo parte da comunhão dos irmãos, ouviram a mensagem, tinham conhecimento do que fora apresentado, mas eles tinham se afastado e tinham se levantado no mundo para propagar a sua perigosa heresia e estavam confundindo alguns da comunidade de fé. E João se preocupa em dizer a esses que não se preocupem desde que se mantenham no caminho do Senhor, é claro. A heresia combatida aqui era o embrião, o precursor do que ficou conhecido como gnosticismo já no segundo século, mas começava aqui algumas coisas a respeito dessa heresia. Volto a insistir na recomendação de se buscar boas informações a respeito desse movimento que muito
trouxe problemas ao cristianismo, e muitas das cartas do Novo Testamento estão preocupadas com esse movimento que começava a causar problemas dentro do cristianismo, o gnosticismo. Esse movimento, entre outras coisas, e também tinha outras linhas de pensamento, o gnosticismo era um conhecimento, então poderia ir para outras linhas de ensinamento, mas principalmente dentro do que nós vemos, do que causava problema dentro do cristianismo, esse gnosticismo ensinaria, por exemplo, que a matéria era essencialmente ruim, que o corpo era essencialmente ruim, e que o espírito, sim, era essencialmente bom. Nesse ponto de vista dualista entre corpo ruim e espírito bom, fez com que esses falsos mestres negassem a encarnação de Cristo e negassem também a sua ressurreição, porque ele, sendo bom, não poderia ter se tornado matéria. Ele veio na carne, para na carne, desfazer as obras do diabo, vencer o pecado e essa coisa toda, oferecer como sacrifício. É o essencial para o cristianismo esse entendimento. O gnosticismo dizia que não, que isso não podia ter acontecido. Partia de um pensamento de que Jesus era bom, então se ele era bom, ele não podia ter esse encaminhamento. Parte de um ponto que parece bom, parece que faz sentido, parece que tem lógica, mas vai completamente contra a essência da ideia de remissão de pecados a partir do sacrifício de Cristo. Eles ensinavam, por exemplo, que o verdadeiro Deus nunca poderia habitar num corpo material de carne e sangue, porque esse é ruim, e um verdadeiro Deus seria bom. Então o corpo humano que Jesus supostamente possuiu, na verdade não seria real, misericórdia, mas apenas aparente. Comece a entender aquela dinâmica de confessar que Jesus veio na carne, essa coisa toda, tinha a ver com isso. João escreveu vigorosamente contra esse erro, porque isso anula a ideia do sacrifício de Jesus, muda completamente a interpretação. Esse grupo de gnósticos dentro do cristianismo também ensinavam que um corpo humano seria uma mera casca para o espírito. O corpo ruim, mas o espírito bom. E como desse corpo nada poderia ser bom realmente, e nada também poderia afetar o espírito, porque o corpo já era ruim, mas o espírito já era bom, então não seria afetado, as distinções éticas, a forma de testemunhar o evangelho, passariam a ser irrelevantes, porque o corpo não afetaria nada do espírito. Pode fazer o que quiser com o corpo, porque não vai afetar o espírito. Pois é. Portanto, eles entendiam que não existia pecado. E João responde com indignação em algumas passagens desta primeira carta de João. A confissão deve ser algo realmente presente em nossa vida e nós precisamos nos preocupar com isso. Não porque nós vamos ficar pecando o tempo todo, afinal nós somos chamados para evitar o mal e nós vamos fugir dessa prática. Conhecemos o que conhecemos do Evangelho e da mensagem para que não pequemos, mas se isso acontecer nós temos advogado no céu, está lá no texto de João. Mas exatamente porque nós corremos então o risco de errar e até mesmo em coisas que nós nem tomamos conhecimento inicialmente, como nos faz entender o Salmo 19, versículo 2, ou o Salmo 139, versículo 24, é importante então nós nos apresentarmos ao Senhor e confessarmos os nossos pecados, até mesmo as faltas que nos são ocultas. Livra-nos dessas que nos são ocultas, diz o salmista. É claro que só confessar o pecado não resolve toda a situação. É necessário vivenciar a realidade do arrependimento e o consequente abandono do pecado, deixar de lado esse caminho, deixar de lado o erro cometido. E no caso dos pecados que nos são ocultos, é importante confessarmos ao Senhor, clamar para que nos livre desses pecados e buscar então também no Senhor a revelação desses erros, para que nós possamos fugir deles, para que estejamos longe deles, deixando esse caminho errado para seguir buscando a vontade do Senhor. Nossa vida pode ser comparada, por exemplo, a um cano. Se há sujeira dentro de um cano, a água passa com dificuldade e pode até parar de passar por ele. A sujeira, nesse caso, seria o quê?
o pecado. A água seria o quê? O fluir de Deus. Quando há pecado, esse fluir pode diminuir e até parar em nossa vida. Depois que o pecado é confessado e abandonado, é como se houvesse a limpeza do cano. A nossa vida, o cano, a nossa vida, fica limpo então novamente. E aí fica desentupido. E aí nós podemos fluir da água viva de Deus, tanto para nós mesmos, como para outras pessoas, anunciando a mensagem de salvação e testemunhando que vivemos de acordo com a vontade do Senhor. Busquemos a água limpa diante do Senhor. Busquemos uma vida limpa para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Que tenhamos realmente sede dessa água que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos sustenta, para não termos sede novamente. E tenhamos uma vida limpa diante do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.